Fala, Físio, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje estamos aqui com Cássio Siqueira, para a gente falar um pouquinho da fisioterapia na corrida. Uma apresentação curta e breve do Cássio, mas eu vou deixar também ele falar um pouquinho. Deixar ninguém deixa, né? Mas o Cássio, ele é fisioterapeuta formado em 99, ele tem especialização em fisioterapia em neurologia pelo HCFM USP e em fisioterapia no esporte pela Unifesp no ano 2000. Ele é fundador da Care Club e é supervisor de fisioterapia do esporte na Universidade de São Paulo e é mestre em doutor em ciência da reabilitação. Cássio, novamente agradecer você por ter aceitado o meu convite. Muito legal ter você aqui para falar sobre a fisioterapia na corrida. O pessoal que já te acompanha sabe que é um tema que você aborda bastante, né? E também é muito... Acho que é uma demanda muito grande que vem lá para a Care Club, né? De corredores. Então, eu deixo esse momento para você se apresentar e eu sempre abro o podcast para falar um pouquinho da história da pessoa, perguntando do porquê você escolheu a fisioterapia. Legal, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal. Então, eu sou formado aí no milênio passado, em 99. Eu escolhi a físio porque eu vinha do esporte, eu queria, eu acho que como todo brasileiro, ser jogador de futebol. Fui tentando seguir carreira, mas chegou uma hora que eu vi que não era para mim. Aí, pô, como eu vou continuar trabalhando com esporte, que é o que eu gosto. Cheguei a prestar educação física, eu passei na FUVEST em educação física, só que eu reprovei no terceiro colegial, que era o ano ali do vai ou racha no futebol, ou vai ou racha no estudo. Aí acabou que eu reprovei o terceiro colegial e passei na FUVEST, na educação física. Aí eu tive mais um ano para pensar, e no que eu pensei, falei, acho que eu vou para físio, meio que por acaso também. Eu nunca tinha feito fisioterapia como paciente, não conhecia muito o que era. Foi uma tomada de decisão meio imatura, assim, eu acho que físio deve dar mais dinheiro, foi só o que eu pensei. E dá para continuar trabalhando no esporte. Aí, eu acho que eu acredito que eu sou bem conduzido pelos guias, pelos anjos, sei lá, pelo universo que me põe no caminho certo. Acredito que o meu papel é não parar de me mexer. Então, eu sigo em movimento, eu sigo andando, e aí vem a vida e me direciona para o caminho que eu tenho que ir. Não sou de fazer muito plano, assim, não. E aí, eu acho que eu caí na profissão certa, me identifico, não saberia o que fazer se não fosse ser fisioterapeuta. Aí, entrei na faculdade sabendo que eu queria esporte, e também eu sabia que eu não queria neuro. Aí eu conduzi minha graduação meio assim, tudo que era esporte eu queria, tudo que era neuro eu não queria, e levava meio nas coxas. Então, neuroanatomia, passei com aqueles 5, a média na USP é 5, passei com aqueles 5,5. Aí fui levando a neuro nesse jeito, só que eu tinha um modelo, um exemplo muito grande aqui na USP, que era a professora Odete Durigon, que era professora de neuro, mas atendia muito atleta, muita musculoesquelética, e ela dizia muito, não dá para tratar musculoesquelética se você não entender quem controla o aparelho locomotor. Você tem que entender de sistema nervoso. E aí chegou no meu estágio na graduação, no primeiro estágio era neuro. Eu falei, agora vou ter que correr atrás de prejuízo, vou ter que entender essa coisa. E aí eu peguei do começo, comprei um livro de neuroanatomia, li ele de cabo a rabo, comecei a gostar do assunto, gostei do estágio de neuro. Um outro espelho para mim foi o Félix Andrew Sykes, que ele foi presidente da SONAF São Paulo, e ele é falecido já, mas ele é educador físico, fisioterapeuta e fez especialização em neuro também, e para trabalhar com esporte. Aí eu olhei para eles e falei, putz, acho que esse é o caminho. E aí fui me especializar em neuro, sabendo que eu não queria trabalhar com neuro, sabendo que eu queria aprender neuro para trazer para o esporte. E
E aí toda a linha de trabalho que a gente construiu a partir disso foi baseada em controle motor no esporte. Como que o sistema nervoso controla esse aparelho locomotor para executar tarefas esportivas. E aí a gente desenvolveu aqui na USP uma filosofia de atendimento que a gente chama de reeducação funcional. Todo o nosso olhar é para a funcionalidade. A gente, hoje, não ensina os alunos a atender uma lombalgia. A gente ensina o aluno a entender o contexto dessa lombalgia. É dor lombar para quê? E aí, a hora que a gente identifica que essa dor lombar acontece no nado borboleta, eu vou lá entender o mecanismo e corrigir esse mecanismo. Se eu entender que essa dor lombar é decorrente de um levantamento olímpico, eu vou ter que ir lá no levantamento olímpico, entender como é que é o mecanismo e como é que eu corrijo isso. Então, é a neurologia embasando o nosso tratamento na musculoesquelética no esporte. Eu lembro muito disso porque antes de vir para cá, eu comecei a estudar as grades das pós-graduações que eu queria aplicar, e eu vi que a FMUSP tinha esse conceito muito forte de neurologia, mesmo que no esporte. Então, eu acho muito interessante esse contexto geral de um paciente que a gente precisa saber. E é uma neuro que, assim, na graduação a gente aprende as coisas isoladas. Então, neuroanatomia é uma coisa, anatomia do músculo esquelético é outra, e dentro da neuro se aprende sistema motor, sistema sensorial, é tudo muito dividido. E só que o organismo é um só. As coisas estão integradas, a gente separa só didaticamente. E aí o professor que é bom de neuro, ele não sabe nada de braço de alavanca, não sabe nada de força, não sabe nada de biomecânica. O professor que é bom de biomecânica não sabe nada de neuro. Então, parece que são coisas distintas. Mas, na prática, quando você vai ver um corpo em funcionamento no ambiente, as coisas estão atuando todas juntas. Não dá para tirar o que é sistema nervoso, o que é aparelho locomotor, o que é sistema neurovegetativo. É tudo um organismo funcionando para ter um comportamento para cumprir tarefas. E aí, para entender isso, a gente não precisa daquela chatice da neuro, porque o que me afastou muito da neuro na graduação era aquela decoreba da neuroanatomia. Esse alfinetezinho aqui está marcando a substância cinzenta periaquedutal. E aí você fala, cara, para que eu vou saber isso? O que está me trazendo de informação prática? E é descontextualizado. Mas quando você traz para o contexto, você não precisa entender, não precisa lembrar desses nomes, só precisa entender como é que o sistema nervoso funciona. O sistema nervoso funciona baseado em cumprir tarefas num determinado ambiente para manter a gente vivo. Como que ele organiza isso? Controlando como você se sustenta e como você executa uma ação para cumprir a tarefa. O sistema não procura melhor movimento possível, ele procura aquele que funcione. Funcionou, ele entendeu que está valendo. Não funcionou, ele descarta. E então aquilo que a gente está vendo também como erro de movimento num paciente, do nosso ponto de vista, ele é um erro porque ele está trazendo consequência de dor, de insegurança, de incapacidade. Do ponto de vista do sistema, aquilo é uma solução. O sistema nervoso encontrou aquilo como uma forma de fazer dar certo. Sim. Então, a forma como a gente vai tratar também depende de enxergar isso. Eu não posso tirar do sistema a solução que ele achou. Eu tenho que oferecer uma melhor. Então, na hora que a gente vai para um paciente tentando construir um padrão de movimento melhor, o sistema se apropria disso rápido e corrige o mecanismo que estava causando uma queixa, e o paciente melhora o padrão de movimento, melhora a queixa, e isso costuma ser rápido. A gente tem no imaginário assim que, nossa, mexer num padrão de movimento de alguém é coisa demorada. Não, é rápido. O sistema aprende muito rápido. E essa filosofia da reeducação funcional já está aplicada exclusivamente no HCFM-USP, ou dá para a gente encontrar em artigo, em livro, ou... Esse é o nosso DNA aqui no HC, a gente usa para qualquer área. Eu aplico no esporte, mas outras equipes aplicam isso na reumatologia, na musculoesquelética em geral, na ortopedia, com paciente internado. Quem atende UTI, atende pensando em funcionalidade. Então, é o nosso DNA, a nossa filosofia aqui, em qualquer área.
a gente se embasa em diversos artigos da literatura, artigos e conhecimento já estabelecido, principalmente de ciência básica. Então, controle motor, biomecânica, a neurociência da dor. Então, tem um monte de coisa que embasa. Agora, ensaio clínico, randomizado, esse nível de evidência, a gente ainda está em fase de estudo. A gente ainda precisa produzir esses trabalhos. Tem algumas coisas que já saíram, alguns mestrados, alguns doutorados que já vão dando suporte para isso, mas estamos produzindo esse conhecimento ainda. Sim. E eu lembro que quando eu estava estudando para as prós, tinha um livro que vocês usam, aquele azul, como que chama mesmo? De controle motor? De controle motor? É o autor, como que chama mesmo? Tem a Shumway Cook, que é o livro mais tradicional, e tem um de controle motor que chama, que o autor é um professor da educação física que chama Luiz Teixeira. Para o esporte eu gosto mais desse. Ele porque o livro de controle motor na físio, ele normalmente é voltado para o paciente neurológico. Então ele fala muito de lesão, como que é um paciente com AVE, com Parkinson. Esse livro do Luiz Teixeira, ele já puxa para o esporte. Então, como é que é o controle de um jogador de badminton sacando? Já é um negócio mais interessante, eu acho. Muito bom. Para entrar mais no tema, eu acho que eu sempre gosto de falar do começo, e eu gosto de definir os termos que a gente está falando. Eu queria que você colocasse as definições de corrida e caminhada e as diferenças entre si, para a gente dar início ao tema. Tá. Eu vou fazer uma definição do jeito que a gente faz aqui. Eu já dei uma explicada rápida, que o sistema nervoso, ele controla uma forma de sustentação e uma ação que vai cumprir um objetivo dentro de um ambiente. Então, nesse sentido, olhando para essas variáveis, o que é andar? Caminhar, o que é a marcha? Em pé, então a forma de sustentação é me mantendo em pé. O meu objetivo é me deslocar no espaço, e a ação que cumpre esse objetivo é a propulsão alternada dos membros inferiores. Então, eu me sustento em pé e empurro o chão para trás para o meu corpo ir para frente. Com a perna direita, com a perna esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, essa forma de definir o movimento já mostra para a gente o que o sistema nervoso está controlando. Ele está controlando um corpo em pé que se propulsiona à frente. A perna que é capaz de fazer isso é a perna de apoio. A perna de apoio que dá sustentação e ela que propulsiona. A perna que está em oscilação, ela nem sustenta nem propulsiona. Então, ela não está trabalhando enquanto ela está em fase de oscilação. Ela vai voltar a trabalhar na fase que ela apoiar para dar sustentação e propulsão. Então, isso já direciona nosso olhar. O que eu tenho que olhar quando eu vou avaliar uma marcha? Eu tenho que olhar para a sustentação e para a propulsão. Me interessa a perna de apoio, não perna de oscilação. E a corrida? A corrida nada mais é do que isso em alta velocidade. Quão mais alta é essa velocidade? O suficiente para ter que acontecer uma fase aérea. Então, a corrida continua sendo uma sustentação em pé, com o objetivo de deslocar para frente, só que o que diferencia da marcha é que esse deslocamento à frente é mais rápido. Só que o que diferencia marcha rápida de uma corrida? Fase aérea. Então, se eu estiver andando rápido, mas ainda tiver duplo apoio e não tiver fase aérea, ainda é uma marcha rápida. Se eu passar até uma fase aérea, e aí na corrida, então, vou ter fase aérea, apoio unipodal, fase aérea, apoio unipodal. Mas o objetivo é o mesmo, é se sustentar em pé e se deslocar para frente, só que entra uma velocidade que te faz ter fase aérea. Certo. E aí, existem também os diferentes tipos de corrida, né, que vão variar de acordo, obviamente, com distâncias e com obstáculos, né? Você pode também citar esses para a gente ir depois filtrando? Tá. Só pensando em termos de velocidade, assim que eu assumo a corrida numa velocidade baixa, isso normalmente é conhecido como trote, né? Então, aquela corridinha de baixa intensidade. Eu posso ir para velocidades moderadas de corrida, em que aí, na verdade, o padrão é muito parecido, eu só estou mais rápido, e eu posso ir para um sprint, ou para um tiro, ou para uma alta velocidade, em que aí a corrida já passa a ser feita
basicamente com a ponta do pé, que eu só chego empurrando o chão para trás, direto na ponta do pé, não tem a fase de apoio em calcanhar e médio pé. Então, essas são as variações de velocidade. Em termos de esporte, aí você vai ter as corridas de rua, então, corridas de longa distância em ambiente de rua mesmo, asfalto, e que a pessoa vai... Aí tem várias distâncias, pode correr 5 km, 10 km, 15, meia maratona, que é 21, ou maratona, que é 42, e tem as provas acima disso, que já são chamadas de ultramaratona. E tem as pistas, as provas de atletismo, que aí tem as de velocidade, 100, 200 metros, meio fundo ali, 400, e depois corridas de mais longa distância, 800, 1.500, 3.000, 10.000. E tem as provas com obstáculo também, que você vai fazer corrida com obstáculo, que é correr e ter que saltar alguma coisa. Então, essas são as modalidades principais aí de corrida. Muito bom. E eu acho que, antes da gente falar um pouco de como o físio entra nesse mundo, quais seriam as principais ou mais frequentes lesões na corrida como um todo? Acho que a gente pode colocar como os tipos de corrida mais comum, né? Por exemplo, na Care Club, que é uma clínica, é o pessoal que corre na rua, então longas distâncias, ou o pessoal que faz mais por competição, então distâncias menores, né? Quem for cair nesse mundo de atender corredor, na verdade, qualquer um que venha para essa área de musculoesquelética vai atender um corredor na vida, porque são muitos e muitos corredores hoje em dia e só crescendo. Porque existe uma preocupação com o sedentarismo, em ter que fazer uma atividade física, e a corrida é um dos esportes mais práticos de fazer. Para você simplesmente correr, você põe um tênis e sai correndo. Para você fazer com alguma estrutura melhor, é bom ter um treinador, organizar treinos, ter uma periodização adequada. Aí, dependendo do nível, o mesmo atleta amador, ele vai procurar um nutricionista, vai procurar um físio para dar suporte e tal. Mas a corrida é muito, né, se diz que é muito democrática, todo mundo consegue correr, consegue fazer sua provinha, qualquer nível. Você pode ser o cara que vai ganhar pódio, ou pode ser o último que chega, você está na mesma prova, está correndo, então ela é muito democrática nesse sentido. E como a corrida de longa distância é algo que se repete o mesmo padrão de movimento eternamente, a gente começa a ter as lesões decorrentes desse microtrauma de repetição. Então, as lesões da corrida são as ites, tendinite, canelite, bursite, são as lesões do corredor. E as lesões são nas estruturas sustentadoras de carga. Então, basicamente, o corredor machuca da lombar para baixo. Então, a gente vai ter muita lesão em pé, fascite plantar, metatarsalgia, tendinopatia do tibial posterior, tendinopatia do calcâneo, canelites, que é a chamada síndrome do estresse medial tibial, que pode cursar e evoluir para uma fratura por estresse na tíbia também, então algo que acontece. No joelho vai ter as dores anteriores, patelofemorais, vai ter dor medial ou lateral, pata de ganso ou bândilo tibial. Lesões musculares, vai ter alguma coisa em panturrilha e coxa, mais posterior de coxa do que quadríceps, alguma coisa de adutor, e quadril, musculatura pélvico-trocantérica, e aí um pouco menos, mas também frequente, mas também acontece, pubis, sacroiliaca e lombar. Daí para cima já é muito mais raro. Então vai ter aquele corredor com dor no ombro, com dor na cervical, mas já é bem mais raro. O grosso é lombar para baixo. Eu acho que eu lembro um podcast que você comentou, essa questão das ites, né, de terminologia também, não necessariamente tem relação única e exclusivamente com a inflamação, né? Sim. Pode ter uma origem diferente, né? Se dava esse nome, por exemplo, tendinite, porque se achava que a dor daquela estrutura vinha de processo inflamatório, mas, na verdade, o mecanismo que gera essa lesão e essa dor não é um processo inflamatório agudo, é um processo de degeneração. Então, você vai botando uma carga inadequada naquele tecido,
uma força que o tecido não foi feito para suportar e ele também não se recupera adequadamente, e aí com o passar do tempo ele vai degenerando. Se fizer uma biópsia desse tecido, não tem sinais inflamatórios, não tem células inflamatórias, é só um tecido desgastado, não tem mais aquela morfologia, aquela histologia de um tecido saudável, já tá desgastado. Então, por isso, medidas anti-inflamatórias ajudam um pouco, né? Tomar remédio anti-inflamatório ajuda pouco. Fazer gelo ajuda com a dor, mas não é que tem uma inflamação lá para você tentar tratar. E aí o tratamento tem que passar por remover o mecanismo de lesão. Porque você tem um mecanismo que é repetido, 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 repetido. Enquanto isso se mantém repetindo, você está judiando do tecido. Então, para resolver, melhorar a qualidade desse tecido, você tem que tirar esse mecanismo. E aí, mesmo a pessoa correndo, sem aquele estresse vindo de um erro de movimento, esse tecido vai ter tempo para se recuperar. E normalmente ele já para de doer assim que você tira o estresse. Então, só para dar um exemplo aqui, se eu tocar aqui na minha pele, não dói. Mas se eu ficar tocando na minha pele assim, uma hora vai abrir uma ferida na minha pele. Com a ferida aqui, se eu tocar, aquele toque que não geraria dor quando não tem a ferida, agora o mesmo toque com a ferida dói. Se eu parar de tocar, para de doer. Então é mais ou menos isso. Eu tenho um movimento que está lá judiando de um tecido a ponto de ir fazendo uma ferida, né, entre aspas, no longo prazo. A hora que eu vou correr e faço o mecanismo que está abrindo aquela ferida, que está judiando desse tecido, ele dói. Mas se eu corro de outra forma, em que não sobrecarrega esse tecido, ele não dói. Então, você não precisa tirar a pessoa da corrida, não precisa afastar ela da corrida para fazer esse tratamento. À medida que ela for melhorando o padrão de movimento, tirando o estresse daquele tecido, esse tecido já para de doer. Então, a melhora do sintoma vem antes da melhora tecidual. Primeiro para de doer, e aí esse tecido vai ter tempo de ir regenerando no longo prazo. E aí, para qualquer paciente que possa estar ouvindo, né, você falou isso da pele e tal, a lógica que vai ser entendida é que, para parar de doer, tem que parar de correr 100%, né, tem que fazer repouso, o médico indicou, não sei o quê. Eu acho que entra muito mais essa questão de readaptar, de reeducação que você falou, Sim. e não necessariamente você precisa retirar totalmente o exercício físico do paciente, mas sim Tá. readaptar, reduzir também, né? Ótimo. Não, bom você ter tocado nisso, porque o racional mais comum é esse. Então, e dos médicos que não são médicos do esporte, normalmente, é esse o racional. Você vai no ortopedista com uma dor no joelho, porque dói quando corre, ele vai falar, para de correr. Que é o clássico. E esse parar de correr vai ter o benefício de você parar de judiar daquela estrutura. Mas, na hora que você voltar a correr, se você corre do mesmo jeito, o mecanismo vai voltar a funcionar, e daqui a pouco volta a doer. Então, o que precisa ser feito é corrigir esse mecanismo. Então, entender lá na corrida o que está sobrecarregando o joelho, corrigir esse mecanismo para parar de sobrecarregar. Essa é a meta do tratamento. Durante o tratamento, não necessariamente... Desculpa. Durante o tratamento, a gente não precisa afastar a pessoa do esporte. A lógica é até o contrário, quanto menos afastar, melhor. Porque o esporte traz um monte de benefícios, vai trazer benefício de controle de peso, de melhora de estado de humor, de relações sociais, de saúde cardiovascular. Então, tem um monte de benefícios vindo do esporte. Aí, porque o joelho está doendo, você não pode tirar tudo isso da pessoa para preservar o joelho. Na verdade, se você tira tudo isso, você começa imediatamente a piorar a saúde dessa pessoa. E nem ajudar o joelho a melhorar vai, porque você está piorando a saúde dessa pessoa como um todo. Então, ela tem que se manter ativa. Dá para se manter ativa correndo, respeitando um limite baixo de dor? Beleza. Então, principalmente se você já começou um processo de reeducação daquele movimento, pode correr respeitando a dor. Então, se a dor estiver leve, não progressiva, mantém. Se ela estiver já forte,
respeita, não treina. Se ela tiver leve, mas começar a progredir, também respeita isso. Aí não deu para correr, tem que procurar uma alternativa. Então, dá para pedalar? Vamos pedalar. Dá para fazer uma corrida dentro d'água, um deep running? Vamos fazer do deep running. Dá para nadar? Dá para fazer musculação? O que a gente vai fazer para substituir essa corrida que não está sendo possível de fazer? Uhum. Para manter essa pessoa ativa e saudável, e outra, se é uma atleta que tem uma meta, por exemplo, vai fazer uma maratona daqui a 3 meses, como é que eu faço essa pessoa manter um nível de treinamento mesmo não estando treinando corrida full? Né? Então, ela teve que diminuir o volume de treino, mas como é que eu consigo manter ela treinando? Então, vai compensar uma parte desse treino na bike, vai compensar uma parte desse treino na piscina, no transporte, tem que achar uma forma dessa pessoa continuar treinando sem judiar daquela lesão dela. Eu acho que isso vai até muito para fidelizar o paciente na terapia, porque corredor é teimoso. Então, tirar muito que você falou, tirar todos esses benefícios da vida dele vai ser complicado, então a gente precisa não falar, ó, para de correr, mas readaptar a realidade dele ao que ele está apto a fazer, ainda mais se tiver um objetivo final, como uma maratona, como uma prova, algo assim. Eu acho que é isso, assim, no meu modo de enxergar, o paciente é realmente quem toma as decisões. Você oferece o cenário e mostra, ó, correndo o cenário é esse, sem correr o cenário é esse, a gente pode adaptar aqui no meio, então você mostra os cenários, quem toma a decisão é ele. O fisioterapeuta autoritário que vai falar, você não pode correr, está proibido de correr, primeiro que não, eticamente eu não acho que é a melhor decisão, segundo que é uma parte das vezes o paciente não vai seguir, ele vai proibir o cara de correr, ele continuou correndo, a decisão é dele. Não é uma forma de relacionamento paciente-terapeuta que seja positiva, assim, autoritária. Mesmo em casos assim, eu tenho uma fratura por estresse, precisa parar de correr, ainda assim o nosso papel, precisa parar de correr. Se você correr, essa perna pode quebrar de fato. Mas quem vai decidir é o cara. Eu atendi um jogador de rugby da seleção brasileira. O cara era importante na seleção. Fratura por estresse nas 2 tíbias e nas 2 fíbulas. Ele estava a ponto de quebrar a perna de verdade, assim, uma fratura macroscópica. E a gente falava, não pode, cara, você está correndo risco. Aí dava o fim de semana, voltava na segunda-feira, e aí? Não, fui pro jogo. Pô, é a escolha dele. Se quebrar, ele vai arcar com as consequências dele, ele está avisado. Uhum. Então, eu acho que é por aí o cenário. E aí, quando você joga aberto com o paciente e mostra para ele, ó, eu preciso que você se mantenha ativo, essas são as alternativas, o que a gente vai fazer? Fideliza. Ele entende que você está jogando no time dele, não contra. Sim. Legal isso. Acho que nessa questão de crenças também, a gente pode falar muito do que é entendido como uma postura correta para correr e o quão verdade é isso, né? E depois acho que a gente pode ainda aprofundar um pouquinho mais falando de calçados, né? Tá. A gente tá num pêndulo batendo para 2 lados, assim. Vinha de uma escola de postura que se exigia uma postura rígida. Então, a postura para você sentar e trabalhar, 90 graus em cada articulação com a coluna 100% reta. E não tinha possibilidade de variação. Essa é a correta e pronto. Para pegar um objeto no chão é assim assado, para correr é assim assado. E aí, e principalmente esse tipo de comunicação com o paciente com dor crônica era negativo. Fazia o paciente ficar mais em alerta em relação à dor e isso aumentava o nível de dor. O pêndulo bateu para o outro lado, então era uma coisa rígida de tem que ser desse jeito, e o pêndulo bateu para um lado de tanto faz. Cada um tem um jeito de se mexer e aí, se a pessoa escolheu esse jeito é bom. Isso também é uma falácia, também é mentira. Existem movimentos bons e movimentos ruins. O que determina o movimento ser bom ou ruim? As consequências dele. Então, um bom movimento, ele traz junto 2 consequências boas, que é desempenho e segurança. O movimento ruim, ele se afasta disso. Conforme você vai se afastando desse movimento bom, você vai perdendo desempenho e piorando sua segurança, aumenta suas chances de lesão.
Qual é a característica desse movimento bom que te traz segurança e desempenho? Boa sustentação e boa execução da ação que te cumpre a tarefa. O que significa isso? Sustentação alinhada e estável. Por estabilidade, as pessoas às vezes interpretam a rigidez e muitas vezes erram nas duas coisas. Se eu falar para alguém, corrige sua postura, muito provavelmente essa pessoa vai estender as costas, ao invés de alinhar com a gravidade. Então, ela acha que está corrigindo a postura, mas ela está só trocando de erro. Ela estava em flexão, foi para extensão. Então, já tem um conceito aí que às vezes é errado em relação a qual é o alinhamento ideal. O alinhamento ideal é o do corpo alinhado com a gravidade, vencendo a gravidade. E estabilidade? A estabilidade é a capacidade de manter esse alinhamento, que vai ser de uma forma firme, que é diferente de rígida. Então, normalmente a pessoa cede para a gravidade em flexão, e é conhecida como a postura ruim, mas na hora de vencer a gravidade, de gerar uma ação contra a gravidade, ela vai para uma postura rígida. Então, fica aquela coisa militar durinha. Só que isso tira a mobilidade e cansa mais. Então, também não é uma boa postura. A boa postura é aquela alinhada contra a gravidade, com aspecto firme. Quem olhar vai ver pouca oscilação, vai ver que aquela pessoa está firme, está estável, mas ela está relaxada, não tem rigidez. Então, essa é a boa sustentação postural. E a boa ação, aquela ação, um movimento que executa a tarefa, ela tem que ter também estabilidade, também tem que ter alinhamento do segmento que está se movendo, mas principalmente tem que ter uma sequência de movimentos adequada, que é a sequência em que o segmento efetor, aquele que cumpre a tarefa, é o que vai guiar esse movimento. Então, a tarefa é de alcançar um copo d'água. Minha mão, que é o segmento efetor, ela vai alcançar o copo d'água. Então, o movimento tem que ser orientado para a mão fazer uma trajetória linear até alcançar esse copo d'água. Se isso é feito, esse movimento é bom. Um movimento ruim seria, por exemplo, eu começar pelo ombro. Então, eu quero alcançar um copo d'água, meu ombro começa a se mexer, meu cotovelo vai se mexer e a mão ainda nem saiu do lugar. Então, esse é um movimento que vai estressar meu ombro, meu cotovelo, vai gastar mais energia. Então, o movimento bom é aquele que tem alinhamento, estabilidade e uma boa sequência de movimento. Isso vai te trazer boas consequências de segurança e desempenho. Então, existe uma postura ideal para correr? Existe, que é corpo alinhado contra a gravidade, de maneira estável, mas não rígida, e a propulsão exclusivamente à frente. Se eu quero correr para frente, minha propulsão tem que me mover para frente. Se eu estou movendo para os lados, balançando, subindo e descendo, saltitando, eu já estou gastando energia e colocando sobrecarga em algumas estruturas que não deveriam estar com sobrecarga. Se na hora de me sustentar, eu não estou sustentado alinhado com a gravidade, deixo o tronco inclinar, pelvo inclinar, joelho valgizar, pé pronar, esses desvios, eles vão trazer consequências também. Então, só para exemplificar melhor isso. Se eu tenho um joelho que foi feito para ter esse encaixe, e durante a corrida ele mantém esse encaixe e faz o movimento que ele foi feito para fazer, as forças e o impacto da corrida é de 2,5 vezes o peso corporal, é coisa relativamente simples. Num salto no vôlei, por exemplo, chega a 11 vezes o peso corporal. Então a gente está falando de uma carga baixa, só que ela vai ser repetida muitas vezes. Se eu faço isso de maneira alinhada, cada parte do meu joelho está recebendo uma carga adequada que ele foi feita para suportar. Agora, se esse mesmo joelho, recebendo as mesmas 2,5 vezes o peso corporal, faz isso, agora eu tenho, para quem está só ouvindo, eu desviei o joelho para dentro, está fazendo um valgo. Agora eu tenho uma diminuição da área de contato articular, então para a mesma carga, menos área de contato é igual mais pressão, então vai ter um ponto de pressão. Se o joelho desviou para dentro, a parte interna do joelho fez uma abertura, então a cápsula, ligamento, tendões que passam por ali vão ser tracionados. Então, numa corrida alinhada, esse tendão, esse ligamento não seria tracionado, com esse joelho para dentro, esse tendão vai ser tracionado. Então, na hora que eu repito isso 1.000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, eu estou puxando esse tendão, eu estou comprimindo essa articulação nesse número de vezes. E aí vem o mecanismo de lesão de água mole em pedra dura. Não machuca na primeira, não machuca na milésima, vai machucar lá na milionésima. E aí vem uma grande dificuldade do corredor, que é falar, poxa, mas eu sempre corri, por que agora meu joelho está doendo? Porque ele realmente demandou esse número de repetições para começar a machucar. Por isso que tem muito menos relação com a inflamação e muito mais com esse desgaste, né, que a gente comentou antes.
E aí quando você detecta, o paciente chega com uma lesão no joelho, para correr, aí você fala, opa, o mecanismo de lesão está lá na corrida, vamos ver a sua corrida? Aí você olha a corrida e enxerga o mecanismo de lesão. A biomecânica conta para a gente exatamente onde está sendo a sobrecarga. Então você vai lá e vai ver esse joelho valgizando, então tem um estresse por tração do lado medial e estresse por compressão no lado lateral. Esses dois pontos são pontos vulneráveis. Um deles pode vir a machucar. Aí, se o paciente chega com uma dor medial no joelho na corrida, você vai ver esse mecanismo que está acontecendo, você entende qual é o mecanismo. Corrige esse mecanismo, tira a sobrecarga de lá e a queixa desaparece. Então, só para resgatar a sua pergunta, vai ter muita gente hoje em dia falando, não existe um movimento ideal, cada um corre de um jeito e assim tá tudo certo. Não, isso é uma falácia. Do ponto de vista do aparelho locomotor e do sistema nervoso, existem milhares de formas de correr. E essa redundância é positiva do ponto de vista evolutivo. Ainda bem que se pode correr de várias formas e não de uma só. Se só fosse correr de uma forma e por qualquer motivo eu pisei num espinho, eu não consigo mais correr desse jeito, eu ia parar de correr, o bicho ia me pegar, ia me comer, ou eu não ia conseguir ir atrás de alimento. Então, ainda bem que eu consigo driblar isso e correr de uma outra forma. Então, ter essa variabilidade é bom. Mas significa que qualquer movimento que eu faça tem as mesmas consequências. Vão ter movimentos que vão trazer melhores consequências e outros vão trazer piores. Então, se eu desalinho, se eu instabilizo, ou se eu faço uma sequência de movimento ruim, eu vou perder eficiência, vou perder desempenho e vou perder segurança. Alguém vai ser sobrecarregado na história. Sim. E aí, quando a gente fala de calçado, estava vendo até um Reels agora, do Liporace, vendo a reação dele comparando uma pessoa correndo com Crocs e um tênis de, não sei, muito caro lá. E aí, teve uma diferença muito pequena entre ambos, então acho que o pessoal, para qualquer paciente que esteja assistindo, tem também muito essa relação em que muitas das vezes é considerado o tênis com mais importância pelo tênis do que por outra qualquer coisa. Então, interessante entender qual que é a importância, se há importância do calçado também. Legal. Cara, para entender essas coisas, eu sempre gosto de voltar lá atrás, onde as coisas começaram, no homem primitivo. Sim. A gente nasceu descalço. A gente tem uma biomecânica, um pé adequados para correr, adequado para se locomover em terreno acidentado, na mata, na terra, com buraco. Então, a gente tem uma biomecânica feita para isso. Quando é que o primeiro Neandertal, sei lá, quem foi o primeiro cara que botou um calçado no pé? Eu vi uma postagem outro dia do primeiro calçado identificado, que eu acho que foi na China, 5.000 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. Essa primeira pessoa que resolveu botar um calçado no pé, o que ela queria? Ela queria amortecimento? Ela queria uma mola debaixo do pé? Não, ela queria proteção para a sola do pé dela. Porque descalço você pisa em espinho, pisa em pedra, pisa... Então ela queria um couro de bicho ali que, poxa, nossa, ficou mais macio, ficou mais gostoso de pisar nesse chão. Agora eu não corto mais o pé, agora não me espeta mais o pé. Essa é o primeiro propósito de um calçado. E esse calçado minimalista, assim, que só te protege a sola do pé, ele mantém a biomecânica do pé. Então, você continua tendo um pé que se adapta ao terreno, que inclina se precisar inclinar, que prona se precisar pronar, e consegue empurrar o chão no sentido que for necessário. E os calçados mais primitivos, você pensar numa botina de um cara da roça, se pensar num tênis de futsal, na minha época era rainha, né? A gente usava o rainha do futsal para tudo, assim, era, cara, tênis fantástico, solinha fina, mas te dava aquela proteção no pé, um couro por cima, chutava na bola, não doía, mas o tênis era flexível para você usar seu pé, um baita de um tênis. E eu posso correr com esse tênis, porque ele permite que meu pé continue trabalhando bem. Chegou ali, década de 80, a indústria do calçado começou a precisar vender tênis e fazer uma narrativa em torno disso. Tipo, como é que eu vendo meu tênis e eu aumento a importância dele?
Aí começou a se vender a importância do amortecimento. Então, primeiro colocou a culpa das lesões da corrida no impacto. E aí a solução disso estava na absorção de impacto. E os calçados começaram a vir com cada vez mais amortecimento. Era o gel que você joga um ovo do quinto andar e o ovo não quebra lá no gel. É uma mola. Cada empresa patenteou o air, a mola, o gel. E aí a briga começou a ser quem amortece mais. Só que é muito fácil pensar assim, numa estrutura, você está correndo na areia da praia. Aquela areia bem fofa. Amortece tudo. Vai correr lá. Você não sai do lugar, você faz muito esforço para sair do lugar e não sai. Ela amortece tanto que na hora que você precisa empurrar o chão para você ir para frente, o chão não te empurra para frente, o chão afunda. Então, aí já entra num limite e fala, ó, tá vendo como amortecimento demais, na verdade, é ruim? Uhum. E os calçados começaram a chegar nisso. Era tanto a ênfase no amortecimento que o calçado passou a ficar ruim. Ele era ruim para correr, ele perdia a performance e ele instabilizava. A hora que você ficava em pé em cima dele, era tão mole que o pé virava para dentro, para fora, era difícil se equilibrar. Então, chegou num limite que o calçado começou a trazer problemas. Aí veio a onda contrária. Aí veio gente falando, não, certo é correr descalço. E aí veio a onda de tênis minimalistas. Hoje está chegando num equilíbrio um pouco maior aí, que a indústria do calçado viu que não adianta essa luta por cada vez mais amortecimento, então eles reduziram isso, perceberam a importância da estabilidade, estão trazendo mais estabilidade para o calçado. E só que agora chegou na onda do tênis reativo, né? O tênis que te propulsiona, o tênis com placa de carbono. Já viu um videozinho que o cara pega um tênis normal e com o tênis na mão, aí ele deforma ele assim no chão e solta. Aí o tênis só faz isso assim e cai para frente. Aí o tênis com placa de carbono, ele faz isso, deforma o tênis, a hora que ele solta, pum, o tênis dá um pulo de 2 metros para frente. Uhum. Bom, a placa de carbono realmente tem esse efeito, ela te propulsiona mais para frente. Então, em termos de desempenho, esses tênis aumentam o desempenho. Então, tanto que às vezes é considerado doping. Tem marcas, tem tipos de placa que numa competição oficial não deixam a pessoa usar. Uhum. Mas para vida normal, chegou um momento que a indústria quis vender tênis para pé pronador, tênis para pé supinado, tudo isso meio que já caiu por terra. Assim, a literatura fala assim, qual que é o tênis bom? Aquele que você gosta, que é confortável no seu pé. Então vai lá, experimenta o tênis gostou, ele ficou confortável no pé, tá se sentindo confortável para correr com ele, esse tênis é bom. Eu ainda vou acrescentar, de preferência neutro, não fica procurando solução externa, pé pronado, supinado, pega um neutro. Uhum. E de preferência mais baixo e firme, aqueles tênis muito altos, com solado muito alto, com muito drop, né, calcanhar mais alto que ponta de pé, e muito moles, eles interferem negativamente na biomecânica do seu pé, então eles tendem a atrapalhar. Então, acham confortável, de preferência mais estável, mais firme, mais baixo e com preço melhor, né? Porque não precisa pagar. Ele não vai fazer milagre. Exatamente. Eu acho que é legal você ter comentado de correr descalço, né? Eu lembro de ter lido todos os papers, me fugiu o nome agora, mas aquele conceito daquele autor inglês que ele fala que, né, todo mundo tem que correr descalço, que não sei o quê. Daniel Lieberman. Isso, exato. Fala que todo mundo tem que correr descalço, que tem que fazer tudo descalço, que não sei o quê. Quão importante você vê isso, né, tanto durante a fisioterapia ou durante os treinos de corrida, e quão aplicável é também, né? Porque eu, sinceramente, fui nessa... Ele é uma pessoa que mora na Inglaterra, né? Inglaterra não tem o lixo que a gente tem, os buracos que a gente tem na rua de São Paulo, por exemplo. Então, eu fui fazer, peguei 3 bolhas no pé. Então, tem essa diferença, né? Que vai correr meio-dia aqui em São Paulo é diferente de correr meio-dia em Londres, né? Então... Mas também a dificuldade deles é lá faz muito frio, né? Lá, sei lá, neva, calço no ambiente assim. Bom, então vamos lá. Essa pergunta tem várias camadas aí. Primeiro, a gente não precisa de um calçado para correr. O ser humano correu milhares ou milhões de anos sem ter um tênis. Então a gente tem mecânica, tem um pé
feito para isso, para correr, para se adaptar ao terreno. Então, correr descalço, pode. Lá atrás, na década de 90, quando eu estava na faculdade, era um negócio assim, você é louco, você corre descalço, tem que correr de tênis, porque tem que absorver impacto, era essa a linha. E, na verdade, não, pode correr descalço. Só que correr descalço, tem essa questão do que eu falei lá do primeiro calçado. Por que alguém pôs um tênis no pé a primeira vez? Um calçado no pé? Para proteger o pé de bolha, de espinho, de pedra. Então, aqueles tênis minimalistas, eu gosto do Five Fingers, aquele que tem os dedinhos assim. Sim. Cara, adoro, porque ele te dá mobilidade do pé, mas te dá uma proteção para a sola, né? Tem um solado de borracha, flexível, mas que protege o pé. Então, pode, quem gosta, vai. Só que isso não deve alterar também a sua biomecânica. O Daniel Lieberman, não só ele falava para correr descalço, como que ele falava que tinha que correr na ponta do pé. E isso, biomecanicamente, é uma bobagem. Porque correr na ponta do pé absorve impacto, mas tira desempenho. É como se você estivesse num carro acelerando e freando. Então, você dá uma acelerada e dá uma freada, uma acelerada e uma freada. Porque toda vez que você corre devagar, botando ponta do pé no chão e fazendo aquela amortecida, o que está acontecendo é que você está freando. Então, gasta muito mais energia e sobrecarrega todas as estruturas de freio. Então, da sola do pé, tendão calcâneo, panturrilha, quadríceps. Então, não é a melhor forma para ter desempenho e segurança. Uhum. E aí, então, é possível correr descalço. Faz mal correr com tênis? Eu acho que esses tênis que vão para o exagero, de muito amortecimento, de muita altura, muito drop, eu acho que eles são ruins. Eu acho que eles atrapalham a biomecânica adequada do pé. Então, eu tendo a não gostar deles, mas eu recebo um monte de pacientes que estão adaptados a correr com esse tênis, e tudo bem, tem seu tênis, vamos melhorar a mecânica em cima do tênis, e aí segue com o seu tênis. Eu continuo sugerindo que o tênis seja mais estável e mais baixo, mas se ele gosta daquele tênis e quer continuar com ele, beleza, vamos melhorar sua biomecânica em cima do quer migrar, alguém que está habituado a correr de tênis, quer migrar para uma corrida descalço, precisa de adaptação. Você está lá habituado a correr com tênis com amortecedor, tudo, aí um dia você joga o tênis fora e vai correr descalço, seu pé não está pronto para isso. Então, provavelmente você vai ter alguma dificuldade com essa adaptação, que seja na sola, bolha do pé, essas coisas, ou que seja na própria capacidade desse pé de absorver impacto. Então, o ideal é que seja feito um treinamento prévio e que a transição seja mais gradual. Não joga o tênis fora e passa a correr descalço. Faz um treino mais curto descalço, depois aumenta a quantidade desse período descalço e tal. Uhum. E aí tem um problema que, por exemplo, a criança, eu acho que ela tem que ser estimulada a andar descalço. Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. Quase o dia inteiro descalço. Então ela tá lá aprendendo a usar o pé, a musculatura do pé tá forte, tá aprendendo que se cai para frente, aperta a ponta do pé no chão, se tá caindo para trás, levanta. Então o pé dela tá ganhando esse controle, essa mobilidade. Aí eu ponho um tênisinho nela, o controle tá lá, não tem problema. Só que as gerações vêm sendo criadas com tênis. A pessoa nasce com um Nikezinho no pé. Uhum. E o de corrida, se você olhar para ele de perfil, ele tem um formato de canoa, né? Ele a ponta do pé para cima. E esse tênis é feito assim, porque a hora que você vai fazer um movimento de corrida, ele facilita a rolagem. Só que quando você está de pé, sem correr num tênis desse, e você está caindo para frente, você precisa de dar apoio do pé no chão, a hora que você apoia o pé no chão, esse tênis rola. Então, assim, uma estabilização natural de uma pessoa em pé. Eu estou em pé, descalço. A hora que eu estiver caindo para frente, eu aperto a ponta do pé no chão, essa ponta do pé no chão me dá suporte e eu me equilibro. Uhum. Se eu estou com tênis, a hora que eu aperto o pé no chão, o que acontece é que o pé rola. E aí eu preciso dar um passo para frente. Então, me equilibrar em cima de um tênis de corrida é diferente de me equilibrar descalço. Se a pessoa cresce, se desenvolve com esse tênis de corrida, ela vai aprendendo que apertar a ponta do pé no chão é ruim, que ela desequilibra mais. Então, ela aprende a deixar o pé flat, o pé paradão, e faz os ajustes de postura dela lá no quadril, ou lá no tronco, lá em cima. Então, existe também essa questão da criança se desenvolver com calçado, e isso está alterando o controle motor das crianças. As crianças estão treinando pouco o pé, e estão aprendendo a fazer ajuste postural só lá no proximal.
Então, eu acho que isso é ruim. Pegar essas pessoas que treinaram um pouco o pé, é válido fazer um treinamento para o pé, fazer alguma coisa de um treinamento descalço para que esse pé volte a ter mobilidade e função. Sim. Isso que você falou, de uma questão primitiva, eu lembro muito do filme do Croods, né, que é um filme infantil, mas que é, né, de uma época da pedra, né, e tal. E eles encontram um ser, né, um ser humano das cavernas um pouco mais evoluído, e eles começam a desenvolver esse negócio do tênis. E é muito, eles pegam um pedaço de madeira, põem no pé, amarra e pronto, é o calçado. Cumpriu o que queria ser cumprido, né? Exato. E é isso, os tênis primitivos vai ser isso, é um couro de bicho, é uma madeira. Teve um japonês que correu uma maratona com um tamanco de madeira? Não vi. Ele completou, não sei se é a maratona de Tóquio, mas ele completou a maratona, era um tamanco, assim, uma chapa de madeira debaixo do pé, e ainda tinha um saltinho, assim, um toco de madeira no meio. Então, ele foi no chão, ele apoiava só como se fosse esse salto do meio do pé. Então, o tênis fazia uma gangorra, assim, ainda, e o cara correu uma maratona, assim, tipo, meio bizarro, mas foi lá e completou a maratona. Caramba, esse aí vai pro Guinness. Foi. Por bizarrices, mas foi. Exatamente. Eu acho muito legal isso dos corredores também, né, que eu falei daquela questão de teimosia e tal. Acho que muito importante porque é um esporte que vicia, então é importante que o físico conscientize o atleta também do recovery, né? Primeiramente, quais métodos que você recomenda para esses pacientes, obviamente, tanto na clínica quanto em casa. E também a gente, obviamente, além dos métodos de recovery passivo, também dos ativos, né? Assim, o melhor recovery possível. Descansar, dormir e se alimentar. São os que mais vão ter influência. Onde a físio agrega nisso? A físio pode agregar com imersão em gelo. Existe uma certa polêmica, se é bom, se não é, quando fazer, mas a experiência do atleta é positiva, o cara sai da banheira de gelo sentindo revigorado, fala, nossa, eu quero, então até psicologicamente tem um efeito bem positivo. Eu acho que não é para todo treino, tem gente que saiu do treino, entra na banheira de gelo. E aí o processo inflamatório gerado pelo exercício, ele é positivo na hora desse músculo regenerar e crescer. Então, matar isso o tempo inteiro, não acho interessante. Mas fez um treino longo no sábado, está mais cansado, ou na fase do ciclo de treino que você está mais judiado, acho que vale uma imersão. A massagem ajuda a drenar o líquido extracelular que está... Peraí, caiu aqui? Voltamos. Voltamos. Então, a massagem ajuda... Só um segundo. Peraí. Bom, vamos lá, desculpa. Tá, então temos a crioimersão, temos a massagem, a drenagem, que ajudam a diminuir esse líquido do intestino, vai reaproximar o capilar da fibra muscular, ajuda nas trocas gasosas, acaba aumentando também a circulação local, ajuda a relaxar o músculo que estava lá
meio contraturado, acho que são boas medidas. Uhum. A bota pneumática ajuda nessa drenagem também. E a atividade física de baixa intensidade. Então, você fazer um treino regenerativo de baixa intensidade, você mantém o sangue circulando, mantém a drenagem venosa e linfática, você Uhum. leva substrato para esse músculo produzir novos ATPs, até para recuperar a creatina fosfato, o ATP intracelular, e para relaxar, porque grande parte desse músculo que fica contraturado pós-exercício é por fadiga. O músculo, para relaxar, ele precisa de uma molécula de ATP grudar na cabeça da miosina para soltar essa ligação. Se falta ATP, esse músculo fica contraturado, e às vezes você querer soltar na marra, numa massagem mais forte, você acaba machucando. Então, dormiu, reidratou, alimentou e fez uma atividade física regenerativa, é o ideal. Aí a fisio ajuda com essas outras medidas que podem contribuir. E aí eu sou um partidário da massagem mais leve. Eu não gosto muito da soltura muito forte que o paciente sai dolorido. Porque isso é meio um sinal de que você tentou soltar esse músculo meio na marra e acabou machucando um pouquinho. Então, na minha opinião, a massagem desportiva não pode ser tão pesada assim. Apesar do atleta gostar e falar, nossa, massagem boa é massagem que o cara me detona, eu sou partidário da massagem mais leve. Uhum. Beleza. Eu acho que a gente conseguiu reunir os quesitos pontuais, assim, mas falando de uma maneira geral, né, um paciente que chega com qualquer tipo de queixa que seja, ou qualquer tipo de articulação que pode estar acometido, quais são os objetivos do fisioterapeuta? Obviamente, a gente considera sempre o que você falou, do que o paciente faz a terapia, né? Os objetivos são eles que passam para a gente, mas o que a gente quer fazer quando chega um paciente para fazer fisioterapia e ele é um corredor? Legal. Eu liguei o ventilador, tá atrapalhando o áudio, não? Sem problema. Pô. Bom, o paciente chegou com uma queixa. A gente vai fazer a investigação dessa queixa. Então, coletar uma boa anamnese que consiga dizer para a gente essa queixa, em que tarefa que ela acontece, em qual ambiente. Então, não é só porque a pessoa corre que eu vou avaliar a corrida dela. Eu vou avaliar aquela tarefa em que em que a história me diga que tem mecanismo de lesão. Então, uma pessoa corre e tem uma dor no joelho. Só que aí você vai conversar com ela e fala, não, a dor no joelho aparece na musculação, quando eu fazer agachamento. Pô, o que eu preciso avaliar esse paciente é o agachamento. A pessoa fala, não, eu tenho dor na lombar quando eu faço treino de tiro. Se eu corro longo, não dói, mas no treino de tiro dói. Então, eu preciso olhar a corrida de alta velocidade. Ou dói na descida, não dói na subida. Então, a anamnese vai me direcionar. O que eu vou avaliar? Aí você vai fazer uma avaliação desse gesto, entender qual que é o mecanismo causador, entender qual que é o mecanismo causador, e você propõe uma forma de corrigir esse mecanismo, ajustando aí a sustentação e a propulsão e a ação que a pessoa faz para correr. Então, essa é a forma que a gente vai olhar para essa corrida com a nossa filosofia aqui da reeducação funcional. Uhum. Paralelo a isso, então, essa é a linha central. Isso que vai resolver o mecanismo. Paralelo a isso, eu posso abordar o sintoma. Tá com dor? Posso fazer alguma medida analgésica, alguma medida que acelere a recuperação desse tecido? Isso vai ajudar. Identifiquei um déficit de treinamento de força, vou orientar algum treinamento de força, vamos olhar para volume de treino, para nutrição, essas coisas a gente tem que estar olhando, assim. Eu não tenho habilitação para mexer com nutrição de um atleta, nem, mas eu tenho como olhar para o cenário e falar, tô achando que ele não está se alimentando o suficiente. Eu acho que esse tecido está vulnerável por conta da nutrição. Vou ter que pedir a ajuda do nutricionista. Ou acontece demais, que tem alguma questão psicológica.
O paciente, a hora que vem para uma situação de estresse, ele estoura alguma coisa. Eu vou precisar de ajuda de um psicólogo do esporte. Então, acho que a gente tem que estar atento ao cenário 360. Da nossa praia de queixas musculoesqueléticas, essa queixa tem um vínculo mecânico direto. Então, por mais que a gente possa dizer que a lesão é multifatorial, que tem fatores nutricionais, saúde mental, fatores sociais, eu posso olhar para um monte de cenários, mas não dá para eu dizer que me alimentar mal dói o joelho esquerdo, me alimentar mal dói o tendão calcâneo direito. Não, esse vínculo direto não existe. Se eu me alimento mal, o meu corpo todo se enfraquece, meu corpo todo fica mais vulnerável. Aí, por que está doendo o calcâneo direito? Porque tem a sobrecarga lá. Na físio, a gente sempre vai achar essa relação mecânica. Pode ser que só isso já sirva para resolver o problema, mas pode ser que eu tenha que olhar para o cenário e falar, opa, preciso da ajuda de alguém, preciso da ajuda de um nutricionista, preciso da ajuda de um médico do esporte. Então, é mais ou menos esse o cenário para lidar com um corredor que chega machucado. Mas dá para a gente trabalhar com prevenção também. Hoje tem muito atleta que procura sem ter uma lesão, fala, não quero me machucar. Então, a gente pode olhar para a questão mecânica e deixar a mecânica ajustadinha para ter menos sobrecarga. A gente pode orientar esses outros fatores todos. Pode acompanhar, principalmente orientar a questão de um fortalecimento mais específico, um treino de força que vai dar mais suporte para esse atleta. E recuperação, recovery, ao longo de um plano de treinamento que você consegue deixar esse atleta sempre melhor preparado para a próxima sessão de treino, e aí ele vai render melhor na próxima sessão de treino, então ele tende a ter menos risco de lesão e mais um aproveitamento melhor dos treinos, né? Uhum. Muito bom. Acho que foi bom para a gente fechar esse pensamento, né, essa ideia, trazendo para a realidade do físio e direcionando o que é mais comum, o que é mais interessante para a gente aplicar em um paciente com qualquer tipo de acometimento e que tenha prática de corrida. Novamente agradecendo pela sua presença, deixo esse espaço para você se despedir e para compartilhar qualquer rede social, qualquer curso, qualquer forma de comunicação que você tenha para o pessoal te alcançar. Legal. Obrigado pelo convite. É sempre gostoso falar de fisioterapia, de esporte, de corrida. Sempre uma oportunidade legal. Vocês podem me procurar no Instagram, Cássio_Siqueira. Eu tenho um livro sobre corrida, que é um livro para leigos, para o corredor, que se chama Em Busca da Corrida Ideal, que explica tudo isso, qual que é a corrida ideal, quais são os mecanismos das lesões mais frequentes, como que é possível mudar o padrão de movimento, e ao final tem um treino prático mesmo para a pessoa fazer e ir melhorando o seu padrão de corrida. Esse livro está na Amazon, mas quem gosta do livro físico, aí a melhor opção é entrar em contato direto comigo. E aí a gente tem curso online de corrida também, tanto para fisioterapeutas, para aprenderem a tratar corredores, quanto para o próprio corredor também aprimorar aí sua técnica. Me encontrando no Instagram, aí acha essas informações ou entra direto em contato comigo que eu oriento aí como chegar em cada produto desse. Boa, sem falar que também o Cássio tem um podcast também, né? Opa, é verdade. Um podcast chamado Movimento em Foco. Tá aí com 170 episódios, mais ou menos. A gente fala de movimento no geral, o público-alvo é qualquer pessoa que se interesse pelo movimento, especialmente os profissionais da área, mas qualquer um que gosta de movimento tem lá. E a gente fala desde paciente internado, UTI, até esporte de alto rendimento, tudo que envolve movimento, a gente conversa lá. Muito bom. Sim, muito bom. É um papo muito aberto. Gosto bastante. Bom, novamente, Cássio, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Estamos aí para o próximo episódio. Não deixem de acompanhar as nossas redes sociais. E muito obrigado. Valeu. Aí.
Foi a conta certinha, tô com 10% de bateria.